Olá, sejam muito bem-vindos ao No Campo com as Zoetis, trazendo muita informação para os nossos amigos pecuaristas. Hoje vamos receber a Janaína Giordani, gerente de produtos da linha Leite, juntamente com o Chester Batista, gerente técnico de gado de leite. E o programa de hoje é dedicado especialmente aos nossos amigos produtores do gado de leite. Sabemos que produzir leite de qualidade é essencial para permanecer na atividade. E se falamos de qualidade de leite, logo lembramos da mastite, a doença que mais impacta na pecuária leiteira. A Zoetis, pensando nisso, vem desenvolvendo ações coordenadas para auxiliar o produtor na resolução destes casos. E eu já queria conversar com a Janaína perguntando sobre quais são os principais, ou melhor, as principais iniciativas que vocês vêm desenvolvendo em qualidade do leite, Janaína. Olá, Devanir, tudo bom? Olá, os amigos produtores que nos acompanham aí no programa. Para nós da Zoetis, Devanir, a gente foca muito na questão da saúde animal e da qualidade do leite, né? São dois pontos essenciais que nós não podemos descuidar e também os produtores devem estar atentos aí dentro da produção leiteira. E como você mesmo falou, né? Falando em qualidade de leite, a gente lembra da mastite, essa doença que mais impacta aí dentro da atividade. E para o produtor conseguir trabalhar a mastite dentro da fazenda, ele precisa ter duas soluções, né? Primeiro, trabalhar aí com tratamento, né, durante a lactação, e aí nós da Zoetis incentivamos os produtores a identificar qual que é o agente que causa essa mastite, né? E aí a partir disso ele conseguir direcionar o seu protocolo mais assertivo de acordo com o agente que causa a mastite. E também durante o período seco, é uma outra oportunidade, também é uma prática muito importante que o produtor deve adotar para o controle da mastite. Então, dependendo, né, da tecnificação da fazenda e como ele controla a contagem de célula somática, ele pode adotar a terapia de secagem durante o período seco e também a terapia seletiva. Ótimo, coisa boa. Chester, como o produtor pode perceber que o animal está com mastite e qual o protocolo que ele deve adotar? Primeiro, que já é um choque, né? Seja muito bem-vindo. Olá, Devanir, olá os amigos pecuaristas aí do outro lado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar, né? Então a primeira coisa, o ponto essencial é a identificação. Como que a gente faz uma boa identificação? Então, para o amigo pecuarista, a caneca de fundo escuro é o principal teste na entrada da ordenha. Então, antes de tu iniciar os procedimentos de ordenha, vai fazer a limpeza das vacas, então fazer o teste da caneca de fundo escuro, que é retirar os primeiros jatos e fazer a identificação. E a partir daí classificar se tu tem alguma alteração no leite em grau 1, grau 2 e grau 3. São graus super fáceis de classificar. Onde o amigo pecuarista ele vai conseguir classificar então uma vaca que tem apenas alterações no leite, que não tem alguma outra alteração na vaca, na ubre, ela é uma classificação grau 1. A classificação grau 2 é quando tem uma alteração no leite e uma alteração na ubre, como por exemplo aquela ubre inchada, aquela ubre vermelha. E o grau 3, tu tem alterações no leite, tem alterações na ubre, mas tem alterações na vaca. A vaca não quer comer, ela está apática, não quer entrar na ordenha, então ela está com dificuldade e ela não está legal. Então essa é uma forma de classificar para o amigo pecuarista na base, lá na base, para o dia a dia do amigo. Mas para quem tem uma segunda forma, que seria a terapia seletiva, então onde tu faz a seleção dos agentes. Então a gente pode, de uma outra forma, fazer o plaqueamento então daquele leite, então a cultura daquele leite e identificação do agente da mastite. Então esse é um próximo passo para o amigo pecuarista que está um pouco mais avançado. Então eu posso fazer a seleção do agente em base, eu posso fazer a seleção do agente e o tratamento em base no agente selecionado. E para isso, pensando nisso, a Zoetis desenvolveu então alguns protocolos, uma árvore de tomada de decisão, na qual a gente pode tratar de forma super assertiva. Quando seleciona o agente, como por exemplo nessa forma então de plaqueamento e seleção de agente, a gente pode crescer diversos agentes. São cerca de 22 agentes mais comumente encontrados. E dentro deles, a Zoetis desenvolveu uma árvore então de tomada de decisão, onde tu pode tratar baseado nisso. Como, por exemplo, a gente tem o nosso produto, o Sinulox, que a gente fez o lançamento atualmente, onde que a gente descreveu protocolos, dentre eles tem um protocolo super legal, que é o protocolo para Streptococcus ubris. Então, tu vai tratar por 7 dias, então, a bactéria para Streptococcus ubris de uma forma super assertiva. Então, mostrando que a gente tem uma capacidade de tratar por o grau, então, e para o amigo pecuarista que tem a capacidade de identificar o agente, tratar por agente. Então, sendo super assertivo para ambos os casos, para quem não está tão tecnificado, para quem está tecnificado.
Perfeito. Janaína, bom, o Chester já deu um spoiler aqui sobre o produto que nós vamos tratar hoje. Nós sabemos que a Zoetis vem trazendo aí essa nova solução para ajudar o amigo pecuarista. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse produto que vem para combater a mastite durante a lactação. O que é essa solução? Devani, a gente está falando do Sinolox LC, ele é o novo intramamário da Zoetis, ele chega aí como aliado, né, para o pecuarista de leite que precisa controlar a mastite dentro da fazenda, e ele combate os principais agentes causadores da mastite, principalmente as bactérias gram-positivas. Além disso, ele também tem um anti-inflamatório na sua fórmula, que é a prednisolona. Então, além de tratar a mastite, ele também auxilia nos sinais clínicos ali, né, da mastite. Então, ele reduz, como o Chester comentou, né, muitas vezes a mastite, ela gera ali no úbere um inchaço, uma dor local. Então, por possuir a prednisolona na sua fórmula, o Sinolox LC, ele trata a mastite, mas também ele promove o bem-estar animal. Então, rapidamente, o anti-inflamatório já age no animal, reduz o inchaço do úbere, reduz a dor local rapidamente. É isso mesmo. Ô Chester, agora você comentou dos protocolos e como aplicá-los em cada situação. E como vocês basearam essas recomendações? Então, Devani, isso é super legal, né? Porque isso é um fator super importante a gente saber como a gente faz, se baseou nisso aí. Então, a gente pegou a literatura, buscou literatura nacional e literatura internacional que nos embase, então, nas indicações dos protocolos. Então, a gente pegou, então, como, por exemplo, então, a gente está tratando por agente, convidando o pecuarista a tratar de forma assertiva o agente, então, por os dias determinados para cada agente. A gente buscou a literatura, interpretou ela e entendeu ela. Baseado nisso, então, a gente propôs então, para uma universidade aqui do Brasil, uma universidade nacional, então, fazer um estudo super robusto em cima das nossas indicações, que era o que a gente adaptou a literatura internacional e nacional para pôr à prova, então, se o nosso produto, o nosso novo intramamário, então, ele sairia bem naquelas indicações, daquela forma. E dessa forma foi desenvolvido. Foi um estudo super legal, então, com quase 500 vacas aqui no Brasil, então, rodado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em diversas fazendas. Então, tinha uma fazenda no Paraná, tinha uma fazenda no Rio Grande do Sul, uma fazenda em Minas, representando então as principais praças leiteiras do Brasil e dando referência, então referendando então a validade do nosso estudo, então dando potência, força então de conclusão para a gente concluir alguma coisa de forma concreta, então saber que a indicação que a gente estava fazendo era a mais correta possível. E em cima disso a gente teve ótimos resultados. Nosso produto, o Sinolox, ele teve mais de 80% de cura bacteriológica, não é cura clínica, não é o visual apenas, e sim matou ou não a bactéria. Então, mais de 80% dos casos de mastite, então ele matou a bactéria de forma consistente. Então, isso é super legal, isso são dados estatísticos, então, que representaram, então, que tem fidedignidade e repetibilidade, que a gente fala, então, são dados super confiáveis para o amigo produtor, mostrando que tratar de forma assertiva, tratar, então, com base no agente, é essencial, então, e é o que faz, então, as coisas acontecerem. Então, é o que faz dar certo e curar os agentes. Então, ao fim e ao cabo, o amigo pecuarista ele quer curar o agente. E a gente trouxe a terapia embasada em técnica e testando aqui nas nossas vacas, na nossa realidade, no desafio brasileiro. E junto com isso, a Zoetis então associou essa árvore de decisão que está vinculada então aos programas da Zoetis então de condução para ajudar o amigo pecuarista. Para quem quiser saber mais sobre a árvore de decisão dos 22 agentes, agente por agente, da tomada de decisão para cada agente, é só procurar a Zoetis, então um consultor nosso que a gente vai estar disponível então para fornecer esse material, então para indicar o material e para dar um exemplo de como utilizar o material no dia a dia. É um material super claro, super intuitivo, onde ele vai ajudar a tratar com assertividade. E aquela coisa que a Zoetis vem falando, o uso responsivo. Usar antibióticos nas vacas que de fato necessitam usar antibióticos. Isso é fundamental e a Zoetis vem trazendo essa pegada juntamente com um estudo super robusto que foi o caso do Sinolox. Há pouco a Janaína citou o bem-estar animal, um dos pontos, e agora você citou realmente, tira todas essas condições, traz aí essa qualidade e traz principalmente a tranquilidade para o produtor de leite, né, Chester? Isso aí. Então, tu consegue, então, através desses estudos, usar os antibióticos quando precisa, então, propiciando o bem-estar animal. Porque alguns animais não necessitam ser tratados com antibióticos, e sim com anti-inflamatório, com medicação de suporte, com outros tratamentos alternativos que são tão importantes. E usar antibióticos nos casos que, de fato, necessitam, garantindo o bem-estar animal. Tá certo. Bom, Janaína, vamos continuar, então, falando desses produtos, porque nós sabemos que o produtor de leite
para o produtor de leite, a mastite, nós já falamos aqui, mas é, sem dúvida nenhuma, o principal inimigo. Com um animal doente e em tratamento, o leite, o que acontece? Deve ser descartado. E isso significa o quê? Significa perda de produtividade e principalmente na lucratividade, não é mesmo? Isso mesmo, Devani, esse é um bom ponto, né? Muitas vezes o produtor, como o Chester comentou, tem que ter um direcionamento de como tratar a doença, né? E além da questão de produto, o produtor deve estar atento também ao descarte do leite. Então, durante o tratamento, como você comentou, né, é necessário ter o descarte do leite, né, respeitando o tratamento e depois, após a última aplicação. E o Sinolox LC, ele chega aí também para o amigo pecuarista, mais um aliado, além de tratar a mastite, ele também auxilia na lucratividade. O Sinolox, ele tem um descarte de apenas 3 dias após a última lactação, e se a gente está falando de 3 dias só de carência, a gente está falando também de menos descarte de leite. O amigo produtor de leite sabe que cada litro de leite conta, né, dentro da atividade, então se descarta menos, é mais leite dentro do tanque, é mais dinheiro no bolso do produtor. E eu já fico logo imaginando o seguinte, não basicamente nós podemos nos ater ao valor da besnaga, o valor do animal, o valor daquela aplicação, mas sim o que isso vai significar só nos 3 dias que o leite será descartado. Então está aí explicado claramente a questão da lucratividade do resultado financeiro para o produtor. Agora, Chester, você comentou dos protocolos e como aplicá-los em cada situação. E como vocês basearam essas informações para essa aplicação? Então, a base das informações, então, foi, primeiramente, a gente extraiu isso aqui da literatura, né? Então, fez um compêndio geral da literatura, em cima disso viu quais agentes já tinha recomendação de tratamento ou não, e em cima disso conduziu, então, as nossas principais recomendações. A gente se baseou nisso, então, conversou com os pesquisadores nacionais, tanto quanto com pesquisadores internacionais, nos Estados Unidos, no Canadá, para ver qual era a opinião deles sobre o tratamento ou não de cada agente, porque são questões muito discutíveis hoje em dia. Eu trato ou não dado agente, com o que eu faço? E a gente buscou esses profissionais, então, da área nacional, tanto quanto da área internacional, buscou as melhores orientações dele, fez um misto daquilo que é encaixável, que é plausível aqui no Brasil, e em cima disso saiu com recomendações super robustas e que literatura nos ampara. Então, hoje, se a gente for conversar com qualquer pesquisador nacional ou internacional, a gente está amparado para dizer que as recomendações que as OETs têm são recomendações literais, amparadas pela literatura, então, e que o amigo pecuarista vai se beneficiar. Porque entendendo essa realidade, alguns agentes a gente precisa ainda combater para eu não ter o risco de perder meu animal. Então é combater com assertividade quando precisa, amparado então pela literatura e ao mesmo tempo levando em considerações as recomendações do Ministério, então em acordo com as boas práticas de produção láctea. Isso é uma coisa super legal da gente ressaltar. Nós levamos em considerações esse terceiro ponto do tripé, né? Então um é a pesquisa, outro é o campo, então são os animais e as vacas, e o terceiro é as recomendações então do Ministério e as recomendações de boas práticas de produção. Quando a gente leva em consideração todos os fatores, nós produzimos esse material, então trabalhamos em cima de um tratamento assertivo e que considera essas 3 coisas. Agora, Janaína, bom, o Chester já falou do teste da caneca de fundo preto e nós sabemos da importância, eu acho que é a base de tudo. E agora falou desse trabalho, desse tripé, da ciência, da eficiência e do resultado a campo. Em relação a esse novo princípio ativo, o Sinolox LC, o que mais o produtor pode esperar desse novo produto para o mercado? Devani, o Sinolox LC, ele possui na sua composição amoxicilina combinada com ácido clavulânico. Então, essa combinação fortalece o produto para combater os principais agentes causadores da mastite. A gente sabe que no Brasil hoje avançamos muito em qualidade do leite, avançamos muito na questão até de tratamentos, né, e de soluções que o produtor tem para controlar a mastite. Porém, são realidades diferentes, né? Falamos que o Brasil aí é uma extensão territorial, então um sistema de produção na região sul é diferente do Nordeste, do Sudeste, temos realidades diferentes. Então, muitos produtores, né, como o Chester comentou, muitos produtores ainda têm dificuldade de identificar a mastite. Então, utilizando, né, o teste da caneca, facilita ele identificar qual que é o grau da mastite, né, que aquele animal está acometido e, a partir disso, direcionar o seu tratamento. Então, o Sinolox LC, a gente fala que ele é preto no branco, ele é eficaz contra a mastite, então o produtor pode ir de olho fechado e escolhê-lo para auxiliar no combate à mastite dentro da fazenda. Agora, Chester, você é de família da pecuária leiteira, ligado à família da pecuária leiteira e produtor.
e aí você sente imediatamente esse impacto do que significa a mastite lá na propriedade e agora uma solução tão próxima do produtor. Então isso é legal, né, Devaneiro, porque por muitos anos a mastite foi o grande problema e ela está sendo o grande problema e possivelmente ela será então o principal problema da produção de leite. Então a principal doença da produção de leite é a mastite, foi e será, como a gente está falando. E para a gente que é produtor rural, então que está lá no dia a dia, ela se confirma, de fato ela é a principal doença, ela é que mais impacta, porque o grande problema da mastite, além dela impactar diretamente na produção de leite, que a gente já sabe, tanto a forma clínica quanto a subclínica impactam muito na produção de leite, a gente tem os efeitos rebotes que a gente fala, os efeitos contralaterais, que seriam um efeito na reprodução, o amigo pecuarista que tem dificuldade de emprenhar a sua vaca, então isso pode ser um fruto então de um problema de mastite que de forma indireta afeta toda a cadeia como um todo, então o sistema imune, e pode afetar aquele embrião e o desenvolvimento da gestação. Outro fator indireto que a mastite pode afetar, então seria o próprio sistema imune, então tu pode aumentar o índice de outras doenças por causa da mastite. A gente tem estudos já comprovando que quando a vaca tem uma doença ocorrendo naquele momento, ela fica mais vulnerável a demais doenças. Então, para o amigo pecuarista entender, a vaca que tem mastite clínica ou subclínica, ela fica mais vulnerável a ter uma pneumonia, a ter uma doença de casco ou alguma outra doença de cunho infeccioso. Então, quão é importante a gente combater a mastite e quanto ela impacta para nós, porque além dela causar esse problema, a gente está falando que é de produtividade, então ela causa um outro problema, que é o problema de trabalho. O nosso funcionário, o nosso colaborador, nós mesmos, enquanto produtores, temos uma dificuldade muito grande de trabalhar, porque a gente tem que isolar o animal, então tem que cuidar para o leite não misturar com o leite adequado, que é o leite que vai para o consumo para nossas famílias. Então essa responsabilidade a gente tem que ter. Então o estudo gera um manejo, gera um estresse dentro da fazenda, sem contar então no próprio animal, que a gente olhando pelo animal, então o animal tem o seu bem-estar afetado quando tem mastite. E hoje em dia, a gente tem visto que o bem-estar ele é muito importante para os animais e ele é muito importante para a lucratividade dos animais. Então o bem-estar não é só sinônimo de bem-estar por bem-estar, então o animal estar bem, mas além do animal estar bem, o animal vai retornar aquilo em benécias, vai retornar em produtividade. Então para o amigo pecuarista que investe em bem-estar, que é o controle da mastite, ele está investindo na própria produção de forma indireta. É um ciclo que se retroalimenta. Toda vez que tu cuida bem da tua vaca, então tu tem benefício. E diminui o estresse, né? Quando tu é produtor, tu vê 2, 3, 4 vacas com mastite, tu te gera um estresse muito grande. Eu costumo brincar que dói as costas, dói os ombros. E quando tu tem uma vaca, tu não tem nenhuma, tu fica feliz. Tu chega na fazenda, tu tá tranquilo, tu vai trabalhar, manejar com as vacas, ordenhar, tu tá tranquilo. Então eu acredito que todos esses elos aí complementam e a gente tem um produtor com bem-estar e tem uma vaca com bem-estar que no final gera produtividade e rentabilidade da fazenda, que ao fim e ao cabo a gente trabalha por isso. Para ter uma fazenda super lucrativa e quando a gente esteja integrado e todos estejam bem. Que coisa maravilhosa. Gente, no Campo com as Zoetis hoje traz um assunto da pecuária leiteira de extrema importância. Estamos falando sobre o novo lançamento, o Sinolox LC da Zoetis. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu retorno com Chester Batista e com a Janaína Giordani. Não saia daí. Estamos de volta No Campo com as Zoetis, hoje falando sobre a pecuária leiteira e sobre o novo lançamento da Zoetis. E aqui conosco eu continuo com a Janaína Giordani, gerente da linha de produtos leite da Zoetis, e o Chester Batista, que é o gerente técnico de gado de leite. E olha só que qualidade, que papo bacana que nós estamos tendo hoje. Já falamos, né? Trazemos aí informações importantes, pontos que nós já tratamos hoje. Falamos sobre a mastite, que é uma doença causada por inúmeros agentes patógenos, bactérias, fungos, algas, agentes químicos e irritantes. Causa grande perda de produtividade e lucratividade pelo descarte de leite e redução na produção. Aumenta o risco de perdas gestacionais e pode levar a vaca à morte. E você acaba de ganhar um grande aliado nessa luta, um intramamário eficaz que trata a doença e alivia os sintomas com um período de carência de apenas 3 dias. Chester, eu gostaria de que você trouxesse a sua opinião sobre a identificação do agente causador da mastite,
na fazenda e se você recomendaria essa prática, como deveria ser adotado pelo amigo pecuarista. Então, Devanir, isso é uma pergunta super pertinente. Sim, enquanto os OETs, a gente recomenda sim a identificação do agente na fazenda, tá? Então, ela pode ser feita hoje de diversas formas, mas mais comumente a gente está fazendo por placas cromogênicas. Então, há placas cromogênicas referendadas na literatura, algumas empresas no Brasil disponibilizando e comercializando essas placas, e elas são placas super válidas, são placas que a literatura aceita, então, e que fazem a identificação dos principais agentes de mastite entre 16 a 24 horas após o início do cultivo. Então a gente recomenda sim, são práticas super adotadas e práticas pertinentes para direcionar o tratamento para os animais que de fato necessitam. Então tratar com assertividade e tratar com responsabilidade. Então essa é a primeira premissa nossa. E além de tudo, a gente tem que entender que quando a gente faz então o tratamento por agente, então de forma seletiva, a gente consegue ter uma assertividade, a gente consegue usar nos animais que precisam os antibióticos caso necessite. E caso necessite uma outra medicação de suporte, eu consigo fornecer essa medicação de suporte. Então é super interessante que o produtor, sempre que possível, identifique o agente. A gente sabe que a técnica não está para todos os pecuaristas por hora, não porque não está a acesso. Ela está a acesso, mas há alguns pré-requisitos. Eles são pequenos sim, mas alguns pecuaristas ainda não conseguem ter. Então a gente precisa ter uma mínima bancadazinha, então uma estufa minimamente. Então são coisas que não estão todo acesso, mas grande parte dos pecuaristas vão ter acesso. E não importa o tamanho dele, eu acredito que não está no tamanho do pecuarista para ter acesso às placas cromogênicas aos tratamentos de forma seletiva, e sim qual que é o grau de intensificação da tecnificação que ele está. Se ele está num grau mais avançado, identificando as mastites de forma correta, então fazendo a caneca de fundo escuro. Então fazer essa identificação é o primeiro passo para uma cadeia leiteira bem feita. O segundo é identificar o agente. Então, para os produtores que já fazem o primeiro passo, o segundo é um passo super fácil. Independente do tamanho dele, ele pode sim, na sua fazenda, identificar então a mastite de forma assertiva. A gente recomenda e a gente acredita que esse seja o futuro, porque tu está atrelando então o uso consciente e responsivo de antibióticos nos animais que precisam, sem descartar o leite dos animais que não precisam ser descartados, então gerando o bem-estar animal e direcionando isso aí. Agora, Janaína, pegando exatamente o ponto que o Chester nos trouxe, o uso indiscriminado de antibiótico na fazenda e agora com a chegada desse novo produto que é o Sinulux LC. Como essa informação precisa chegar para o produtor para que nós possamos transformar isso e trazer eficiência? Bom ponto, Devani. Assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande em desenvolver a cadeia de leite, né, junto com os nossos pecuaristas de leite. E isso, como o Chester já trouxe vários momentos aqui, a responsabilidade que nós temos de trazer isso. E nós levamos sempre as nossas orientações, os nossos protocolos com embasamento técnico. Então é importante reforçar com o pecuarista que as soluções OETs a gente sempre está atrelado a um protocolo com as recomendações técnicas. A nossa equipe de campo busca visitar os pecuaristas, levando essa informação, apresentando os protocolos e sempre embasando com informações e com estudos com a eficácia comprovada de todos os nossos produtos. E aqui é importante ressaltarmos também que o produtor precisa se interessar em fazer parte e visar a lucratividade da sua produção. É importante também que ele busque conhecer, busque informação, busque a literatura para fazer uma mudança realmente de ações dentro da propriedade, dentro da sua sala de ordenha. Com certeza, Devani. A mastite, assim, ela é uma doença complexa, ela é causada por inúmeros fatores, né? A gente fala que a mastite é uma doença multifatorial dentro das suas causas. Então, assim, toda ferramenta que é implementada dentro da fazenda, ela não é uma única solução. Ela entra como uma ferramenta, mas ela está integrada a outras soluções. Então, quando a gente faz a recomendação do tratamento da mastite, tratar a mastite clínica é um dos fatores para controlar a mastite dentro da fazenda. Ele precisa adotar uma prática da rotina, da ordenha, a limpeza dos equipamentos, ele precisa também estar atento ao ambiente, né? A gente falou bastante aqui dos agentes que causam mastite. O agente que causa mastite, ele pode ser transmitido entre as vacas durante a ordenha, mas ele também está presente no ambiente. Então, muitas vezes o produtor, às vezes ele se atenta só à ordenha e esquece de olhar onde está o ambiente das vacas. Então,
sabemos, né, a dificuldade da atividade leiteira. É uma atividade que nós falamos que não tem feriados, 365 dias do ano, né, de trabalho. Então, se o produtor não estar atento a isso, não abrir para o conhecimento, buscar novas ferramentas, novas tecnologias, ele também não consegue avançar dentro da produtividade e da lucratividade da atividade. Não tenha dúvida. Agora, Chester, a importância desses protocolos que são adotados, né, todas essas medidas visam, a princípio, o produtor não pode pensar que ele vai ter um aumento de custo, e sim uma redução de custo, porque ele vai aumentar a sua produção, consequentemente, isso é absorvido e uma qualidade, sem dúvida nenhuma, muito superior. Então, um bom ponto, Devanir, e um ponto super fundamental para o amigo pecuarista. Então, ele tem que encarar as medidas preventivas como medidas de investimento na base. O que eu preciso fazer para ser um produtor de leite? Então, são medidas básicas. Quer manter o ambiente das vacas, então, seja ela o pasto, então, o mais seco possível, então, um pasto de melhor qualidade, com não ter exposição no barro, ou se é um galpão, então, manter o galpão mais limpo, então, é super importante. São medidas de ambiente, como a Jana falou, medidas na sala de ordenha, higiene na sala de espera, higiene na sala de ordenha. Então, é aquelas medidas básicas, a limpeza básica, a gente está falando das coisas, os investimentos da base, uma limpeza bem feita, uma água e sabão, nada muito esbluxo, assim, muito diferente. Água e sabão, uma limpeza, um capricho, se atentar ao capricho da limpeza nesses pontos, se atentar a manejar as vacas de forma amigável, de forma tranquila. Então são pontos que conectam e são investimentos na base muito baixos, mas que dão um impacto muito grande. Porque a gente está falando aqui do tratamento de mastite, mas agora a gente puxou para o mote de prevenção, tudo que a gente faz antes para não ter o tratamento de mastite. Porque uma vez a mastite instalada eu já tenho percas. Então quando eu trato de forma assertiva, eu estou mitigando as perdas, mas essa perda já ocorreu. Então quando tu puxa a borda desse assunto, é um assunto super legal, porque os investimentos de base, então que seria limpeza no ambiente da sala de ordenha, manejo amistoso e amigável, controlar o ambiente, dar um ambiente confortável, então livre de estresse térmico, então dissipar calor das vacas, então fornecer uma sombra adequada, vento, água em abundância para a vaca tomar, se hidratar. A gente sabe que para cada 1 litro de leite a vaca tem que tomar 4 litros d'água, então é sempre aquele cálculo. Minha vaca produz 20 quilos de leite, ela vai ter que necessariamente tomar entre 80 e 100 litros de água por dia, água potável e de boa qualidade. Então são todos fatores na base que lá na frente reverberam numa ótima produção de leite. Outro fator super importante, fazer uma boa nutrição, então ajustar os fatores nutricionais é super importante para a vaca ter sistema imune adequado, então e ter produção de leite. Então tudo reverbera, tudo converge para a mesma coisa, que é a produção de leite e de leite com qualidade. Eu acho que essa é a base. Se a gente investir na base, a gente não vai ter o problema da perca com mastite. Porque uma vez a mastite instalada, como a gente já bem falou, a gente já tem a perda. Quando a gente trata de forma assertiva, a gente mitiga a perda. Então a gente mitiga o risco da vaca perder a gestação ou da vaca quebrar mais o leite. A gente fala, o produtor perder mais leite ali na frente. Exato. Mas a gente já teve o problema instalado. Quando a gente puxa para esse mote, então a gente está puxando para quê? Para não ter essa perda e ela expressar o máximo da produção. Se o máximo da produção dela é 20, 25 quilos, que bom. Mas porque ela poderia estar produzindo 15 se tu não faz essas medidas. Então se tu expressa ela tem 25, ela tem 60% de leite a mais ou menos assim. Então isso é super importante e isso garante a lucratividade do produtor. Independente do sistema e da produção média dele, a gente tem que tentar tirar o máximo de leite daquelas vacas, do sistema que ele tem. Eu acho que esse é o ponto. Busque dentro do teu sistema tirar o máximo de leite. E quando tu não tem mastite, tu tem o máximo de leite independente da raça, independente do local do Brasil, independente da espécie e do sistema de produção. Não tenha dúvida. Agora, Janaína, em um ponto da nossa conversa aqui, o Chester, você também falou da composição dos estudos técnicos, a ciência realmente trabalhando para produzir um medicamento que atenda toda a demanda do território nacional. O Sinulox LC, com toda a sua composição e carência de 3 dias, faz parte da grande busca por uma solução efetiva para o problema mastite nas fazendas brasileiras? Com certeza, Devani. A gente fala que assim, com eficácia e com carência, o produtor não pode brincar. Então, ele, muitas vezes, como o Chester falou, ele tem um sistema de produção, ele investe na genética daquele animal e muitas vezes na hora num tratamento ou num cuidado com o animal, ele quer economizar. Então, se ele não deve economizar, por quê? Se você trata a saúde, se você cuida da saúde do animal, como o Chester comentou, esse animal vai se expressar dentro do seu potencial
diferencial genético dentro do seu sistema de produção. Então, ele precisa estar sempre atento à eficácia das soluções que ele adota na fazenda e estar atento também à carência, principalmente no caso de antibióticos, né? Porque quanto menor o período de carência, quanto menor o descarte, mais leite ele tem e maior é a rentabilidade para ele. Não tenha dúvida que hoje nós estamos vendo que o mercado de leite cresce com eficiência em produtos de qualidade diferenciada. E claro que um produto que tenha só 3 dias de carência terá também uma visão da indústria como sendo um fornecedor diferenciado e, portanto, merece um valor agregado na sua produção, né, Chester? Então, isso é outro ponto super importante, Devanir, é comentar isso. Quando a gente traz uma solução integrada que ela seja amistosa à indústria, isso é super importante. Por quê? Porque no fim ao cabo, alguém vai consumir esse leite. Eu vou consumir esse leite, a minha família, os meus filhos, os meus avós vão consumir esse leite. E esse leite tem que ter segurança, eu não posso ter um resquício de antibiótico no leite. Então, ter um antimicrobiano que tem um período de carência reduzido, vamos dizer assim, ou menor, garante o quê? Que eu descarto o leite para os dias de forma correta, que ali eu tenho resíduo e a partir dali eu não tenho mais resíduo do antibiótico no leite. Isso é super importante. Então, quando tu faz uma droga de boa qualidade, extremamente efetiva para as bactérias que ela se propõe, então, a combater aqueles agentes de mastite e ao mesmo tempo ela tem um período de carência, então, adequado, eu garanto biosseguridade lá na ponta da cadeia. Eu garanto um alimento de qualidade, um queijo de qualidade, um leite, um iogurte de qualidade para os meus filhos, para minha família e para vocês, para todos nós que estamos aqui. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, é garantir uma eficiência no tratamento e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos de uma resistência antimicrobiana no futuro. Janaína, a título de informação, nós sabemos que o mercado, aqui de exemplo, que o mercado americano, com o Brasil, em relação ao consumo de produtos lácteos, nós consumimos 1/3 do que consome o mercado americano. E esse respeito agora, com a chegada desse produto, dessa droga que vai atender, começa a acender uma luz que nós temos como a exigência do consumidor aumentar o nosso consumo per capita de algo realmente cada vez mais saudável que atenda o desejo da população. Com certeza, Devani. Nós envolvidos no agro aí, a gente a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Todos nós, em todos os elos da cadeia, estamos produzindo alimento. E quem dita, né, a qualidade desse alimento é o consumidor. Então, se a gente está na parte do elo da saúde animal, você tem a agroindústria no elo de captação, que vai produzir e levar até o consumidor, então a responsabilidade da cadeia é de todos. E nós da Zoetis prezamos bastante por isso, de levar sempre essas soluções aos nossos pecuaristas, com embasamento técnico, com a eficácia comprovada, como o Chester comentou. Nós temos uma responsabilidade muito grande no uso consciente de antibióticos e mitigar tanto a questão de resíduos, quanto também de resistência no futuro. Chester, eu gostei quando você disse dos cuidados, né? Água e sabão é um bem tão precioso e tão simples, toda propriedade tem, né? Toda sala de ordenha tem, então basta que o produtor, que o colaborador das salas de ordenha tenha só essa visão da higiene. É um grande passo e eu gosto muito de dizer isso, gente. Passos importantes com um trabalho de ciência, de tecnologia, de envolvimento, de respeito que uma empresa como a Zoetis tem para com o mercado e para com os animais que nós estamos falando, também de bem-estar, é muito simples. E aí nós teremos esse sorriso estampado em todas as salas de ordem, em todo o bate-papo de produtor rural e de produtor de leite, né? Então, outro ponto super legal, né, que tu trouxe novamente, Ivanir, é esse ponto. Eu acho que assim, sempre que a gente fala, acho que a Zoetis está transmitindo esse conhecimento, a gente fala. O pessoal pensa que é usar um super desinfetante para fazer a limpeza, a higiene, a desinfecção, não é. O ponto base é capricho. Capricho na base, que é o capricho que a gente tem na nossa casa, nossas mãos agora, então lavando elas mais frequentemente, essa limpeza básica, que é o quê? Remoção da sujidade básica, então, que seria os resíduos de matéria orgânica, as fezes dos animais incrustados, então aquela remoção básica, e depois uma água e sabão, acho que todo mundo tem água e sabão em casa, então uma água e sabão, e esfregar com boa vontade, vigorosidade, a temperatura às vezes ajuda um pouquinho, então se o produtor está com dificuldade a mornar a água, a gente sabe que toda vez que a gente trabalha com água morna, 37 graus, mais ou menos nessa temperatura
entre 30 e 40 graus, a gente tem uma potencialização de todos os desinfetantes, isso é super legal de falar, a gente não explora muito isso, e a gente tem uma potencialização da nossa água e do nosso sabão. Isso já gera uma desinfecção super legal, super eficiente para todo amigo. Então, um produtor está lá do outro lado. Então, se ele usar água e sabão, uma água morna, então, para ajudar, então, complementar essa limpeza com uma remoção da matéria orgânica, tu vai fazer grande parte da caminhada pela higiene e pela redução dos micro-organismos como um todo. Então, esse é um passo que pode ser muito básico, olhando agora, mas é o passo básico mais importante do elo da cadeia. Janaína, com essas dicas simples e objetivas que o Chester nos traz, e com a rede de distribuição dos produtos Zoetis, o Sinulux LC será encontrado com muita facilidade e aí isso irá transformar ou ajudar a transformar. Agora, um bom produto precisa também que se usa esses protocolos de higiene, isso facilita. É um conjunto de ações que trará o bom resultado. Com certeza, Devani, e você trouxe um ponto aí importante, que é a questão da mão de obra. Então, muitas vezes a gente leva a solução, a gente tem ferramentas, mas se tem um elo importante, não é só na cadeia de leite, qualquer atividade, é a mão de obra. Se nós não trabalharmos a mão de obra, não capacitar, não der condições de trabalho para a mão de obra, nenhuma solução que a gente colocar dentro da propriedade vai se resolver. Então, os protocolos que nós recomendamos, a gente sempre preza a nossa equipe em fazer a capacitação dentro das fazendas, orientar tanto o balconista, quanto o funcionário da fazenda, quanto os produtores, para que aquela solução entre na fazenda como uma boa ferramenta, mas que ela também deva ser aplicada seguindo as recomendações, o manejo necessário. É isso, gente. Olha, aqui no Campo com a Zoetis já tivemos vários técnicos e gerentes de produtos falando sobre o atendimento da empresa para o consumidor. É isso que a Janaína nos colocou aí, trazendo toda essa facilidade. E tem também a possibilidade do pessoal falar aí direto com o pessoal do atendimento através do 0800 também da Zoetis. Isso mesmo, Devani, o nosso saque está disponível, né? Ele está aparecendo o número aí na tela, então você, produtor de leite, que tiver alguma dúvida, queira conhecer mais sobre os protocolos da Zoetis, mas também conhecer o Sinulux LC, pode entrar em contato diretamente com a gente, ou também direto no campo, né? Os nossos consultores técnicos, consultores de venda estão à disposição, então fiquem à vontade para procurá-los e esclarecer suas dúvidas. É isso, gente. Eu quero agradecer a presença aqui da Janaína e do Chester, trazendo e compartilhando conosco todo esse diferencial. Mais um no campo com as Zoetis, trazendo aí a eficiência. Agora é importante falarmos de um produto, de uma inovação para o mercado, que é o Sinulux LC. Então fiquem atentos. No campo com as Zoetis, traz aí marca com o pecuarista, tem toda essa qualidade no dia de campo também, né? É a marca do bem-estar animal, sempre cuidando desse enorme rebanho brasileiro, seja no gado de corte ou no gado de leite. No Campo com as Zoetis vai ficando por aqui. Um abraço, muito obrigado a todos, obrigado, Chester, pela sua presença, e é sempre apaixonante falar da pecuária leiteira. Isso aí, eu que agradeço, então agradeço o convite. Em nome das Zoetis, a gente está super feliz de estar aqui e espero que o amigo pecuarista então tenha aproveitado aí e extraído informações aí para o dia a dia dele para melhorar a nossa pecuária, se tornar cada vez mais produtiva. Janaína, que maravilha ouvir inovações para o mercado, algo que trará bem-estar animal e trará paz ao produtor. Isso é importante. Isso mesmo, Devani. Para mim é um prazer enorme ter participado aqui hoje, né? Levando junto com o Chester, junto com você, levando mais informações para os pecuaristas que nos assistem e, claro, né, todos nós aqui envolvidos, né, engajados nessa questão de alavancar mais a pecuária de leite no Brasil com qualidade e lucratividade. Acerto. Nós vamos ficando por aqui no Campo com as Zoetis. Eu quero deixar um abraço a todo produtor de leite, hoje em especial do nosso programa. Sucesso! E é justamente através do empenho, da dedicação de vocês é que nós consumimos esse bem tão precioso que é o leite e os seus derivados. Um abraço carinhoso a todos e o nosso respeito pela produção do Campo com as Zoetis. Fica por aqui e até a próxima! Thank you.